Bem-vindo ao canal Aprende Aí. Star Trek sempre teve essa fama, né, de mostrar um futuro utópico, super diverso, sempre quebrando barreiras. Mas hoje a gente vai mergulhar numa fronteira que, por muito tempo, ficou meio que nas sombras, a representação da deficiência. Sabe, no coração dessa utopia de Star Trek está a filosofia vulcana de IDIC, infinita diversidade em infinitas combinações. A ideia é que a diversidade em si é o que dá sentido e beleza para o universo. É um ideal incrível, um dos pilares da Federação. E é aí que entra a grande questão dessa nossa análise. Se o futuro celebra a diversidade, onde é que as pessoas com deficiência se encaixam? Elas fazem parte dessa combinação infinita ou são vistas como algo que precisa ser consertado? Para a gente achar essa resposta, a gente tem que voltar lá para o comecinho. A série clássica, lá dos anos 60, era um reflexo total da sua época. Então, as primeiras representações de deficiência que apareceram ali, bom, elas refletiam as normas e os preconceitos daquele tempo. E olha, essa frase do Dr. McCoy para a doutora Miranda Jones, que era uma telepata cega, ela resume tudo. A deficiência não era vista como uma característica, mas sim como uma limitação, sabe? Uma barreira que impedia a pessoa de participar plenamente da sociedade. E essa atitude na tela não surgiu do nada, não. No mundo real daquela época, existiam leis de verdade, conhecidas como leis feias, que proibiam pessoas com deficiências visíveis de aparecer em público. A condição era tratada como algo que precisava ser escondida. Então, o resumo da ópera na série clássica era esse. A deficiência era tratada como uma falha. Era um segredo que a doutora Jones tinha que esconder, uma feiura que fazia os medusanos serem isolados ou, no fim das contas, um problema que a medicina do futuro simplesmente ia eliminar. Mas olha que interessante, assim como a sociedade muda, Star Trek também muda. A evolução do que a gente via na tela começou a espelhar uma jornada muito real que estava acontecendo aqui na Terra, o crescimento do movimento pelos direitos da pessoa com deficiência. Essa linha do tempo aqui, cara, ela deixa tudo muito claro. Dá pra ver que a exibição de cada nova série de Star Trek batia certinho com a criação de leis super importantes no mundo real, como a lei dos americanos com deficiências. Ficção e realidade caminharam juntas. E essa mudança fica escancarada quando a gente bota uma era do lado da outra. Na série clássica, a doutora Jones ouve que os sonhos dela são impossíveis. 20 anos depois, em A Nova Geração, que passou na TV na mesma época da Lei de Acessibilidade, a gente tem o Geordi LaForge, também cego, e ele é o engenheiro-chefe da nave principal. A mudança de mentalidade é gigantesca. Mas, nem tudo são flores. Esse progresso não foi igual para todo mundo, não. Ao longo do tempo, Star Trek acabou criando uma espécie de hierarquia, tratando alguns tipos de deficiência com mais respeito, enquanto outras continuaram presas em estereótipos bem ruins. A diferença aqui é da água para o vinho, é gritante. A representação da cegueira evoluiu muito. De um segredo, como a doutora Jones, passou pela tecnologia que ajudava o Tuvok até chegar na escalação de um ator cego para o papel do Emer. Já a deficiência intelectual, como a gente vê nos Pakleds, ficou parada no tempo, presa numa caricatura bem problemática. Os Pakleds, sério, são talvez o pior exemplo de capacitismo da franquia. Eles foram criados como uma espécie lenta e o jeito deles de falar e agir era usado para fazer piada. E o mais chocante é que, em vez de melhorar, a representação deles em séries mais novas, como Lower Decks, piorou. Eles ficaram ainda mais infantis e bobos. A saúde mental fica ali no meio termo, sabe? Com altos e baixos. A gente tem a história do Noggin em Deep Space Nine, lidando com o estresse pós-traumático de um jeito super sensível, que foi muito elogiado. Mas aí a gente também tem umas tramas em Star Trek Picard que foram muito criticadas por usarem clichês velhos e bem prejudiciais sobre doença mental. E isso tudo nos leva para agora, para a era atual de Star Trek, onde parece que existe um esforço consciente, sabe? Uma vontade real de finalmente acertar, de levar a sério aquela filosofia de infinita diversidade. E todo esse esforço novo culminou num momento que, sério, foi histórico para a franquia. O primeiríssimo de seu tipo. Pela primeira vez na história da franquia, um personagem cego foi interpretado por um ator cego. Bruce Horak, fazendo o papel do Hammer, trouxe uma autenticidade incrível para a tela, colocando em prática o lema do movimento pelos direitos da pessoa com deficiência. Nada sobre nós, sem nós. E essa mudança não foi por acaso, tá? Foi de propósito. O produtor executivo Alex Kurtzman disse com todas as letras que ele vê a representação da deficiência não como uma opção, mas como um dever da franquia. É um reconhecimento do poder cultural gigantesco que Star Trek tem.
E isso tudo deixa a gente pensando, né? Por mais de 50 anos a missão foi explorar o cosmos, mas talvez a fronteira final, a mais importante de todas, não esteja lá nas estrelas, mas sim nesse esforço sem fim de refletir a gente, a totalidade da experiência humana, com toda a nossa infinita e bela diversidade. Gostou? Então já deixa o like, se inscreve no Aprende Aí e vem aprender com a gente.